Olá, começa agora o JR Entrevista. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vinculada ao Ministério da Saúde, é a responsável por regular o mercado de planos de saúde no país. E para falar sobre esse mercado, o controle e a fiscalização dos serviços prestados, a gente conversa com o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo. Paulo, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Eu começo já te perguntando, você tomou posse muito recentemente na ANS, agora meados de julho, não foi isso? Isso, olá, Renata. Um prazer estar aqui com você. De fato, eu tomei posse no dia 13 de julho, agora de 2021. Agora, o que foi que aconteceu? O seu nome foi apresentado para a ANS e aí, no meio do caminho, o presidente Jair Bolsonaro resolveu tirar o seu nome já tinha sido aprovado, depois ele desistiu da ideia. Que resistência foi essa? Não, na verdade, meu nome havia sido indicado desde dezembro do ano passado, quando eu seria sabatinado. Inclusive, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também estaria nessa lista comigo para figurar como diretor da agência. O fato é que ele assumiu o Ministério da Saúde e, em razão da pandemia, ficamos nesse ato aguardando que houvesse um esforço concentrado no Senado para que tivéssemos a sabatina. O fato é que, na véspera da sabatina, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele entendeu que era melhor aguardar a próxima, agora em agosto, ou seja, a retomada do Congresso, para que ele indicasse todos os nomes dos diretores da agência. Então, acabou acontecendo esse mal-entendido, ele tirou meu nome, mas logo depois o ministro retomou a permanência do meu nome e o presidente, na mesma hora, ele manteve a minha indicação e eu fui sabatinado, levado para o plenário e tomado posse. Então não teve um ruído aí, não? Digamos que um mal-entendido. Agora, quais são os desafios aí, você que está tomando posse agora, para poder comandar a ANS? Olha, é um setor extremamente importante, quase 5% do PIB é da saúde suplementar. Então, nós temos 48,2 milhões de beneficiários, ou seja, um quarto da população está no setor. Agora, um setor extremamente heterogêneo, um setor que tem vários atores e vários atores com interesses divergentes. Então, o grande desafio da agência é você conseguir um equilíbrio. Eu brinco que a gente tem que olhar a floresta como um todo e não apenas uma árvore. Então, esse é o nosso grande desafio, é buscar que o consumidor seja atendido dentro do prazo, com uma saúde de qualidade, que o prestador ele esteja cada vez mais qualificado e entregue uma assistência de saúde adequada para o beneficiário e a operadora ela faça a gestão dos seus beneficiários e mantenha-se saudável economicamente para que não haja qualquer descontinuidade no serviço aos beneficiários. Agora você começa tomando posse diante já de uma polêmica. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro vetou aquele projeto de lei que determinava que tratamento para câncer tratamento oral, né, para câncer, fosse oferecido e fosse pago pelos planos de saúde. Como é que fica agora essa história? Porque pegou mal, né? Olha, eu vou só retomar. Isso é um projeto que começou com a senadora Ana Amélia em 2014, em que ela entendeu que, na verdade, nós deveríamos entregar esses medicamentos antineoplásicos orais nos domicílios dos beneficiários. Mas que ela deixou uma questão que a agência deveria fazer avaliação de tecnologia em saúde, ou seja, a gente observa o custo-efetividade, o impacto orçamentário, então nós tratamos da segurança do paciente, ou seja, se aquele medicamento é o mais adequado para o beneficiário. Então, dito isso, agora, recentemente, acredito que em razão da pandemia, houve um projeto de lei que começou com o senador Regufe, tendo sido aprovado à unanimidade pelo Senado Federal, depois desceu, foi para a Câmara Federal, e em paralelo a isso, nós começamos a fazer um novo rol, que é um procedimento que nós fazemos, que todas essas novas tecnologias precisam passar por esse instrumento, esse rito nosso. Então, o que aconteceu? Nós reduzimos, que antes eram de 2 anos, nós reduzimos para 1 ano e 6 meses. E, nesse intervalo, em razão da mudança da presidência da Câmara, porque o presidente Rodrigo Maia estava aguardando esse projeto, essa tramitação dentro da agência, o presidente... Eu não entendi essa tramitação, desculpa te interromper, de 2 anos para 1 ano e meio. Que tramitação é essa? Hoje, toda e qualquer tecnologia que vai ser incorporada na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela precisa passar pela agência, precisa passar por um crivo dos técnicos da agência, certo? Então, hoje,
demora em torno de 2 anos para serem incorporadas essas tecnologias. E o que é que nós fizemos agora? No caso, a tecnologia é a medicação, nesse caso. Medicamento, procedimento, exames, tudo isso precisa para ser incorporado, ou seja, para que seja oferecido para o público, para que seja oferecido para o beneficiário dos planos de saúde, precisa obrigatoriamente estar dentro desse rol, que hoje nós temos 3.300 procedimentos. Então, em razão disso, nós fizemos uma redução desse processo. Ao invés de 2 anos, nós estamos reduzindo para até 1 ano e meio. E ao contrário do que era anteriormente, ou seja, você tinha uma janela específica para que você apresentasse essa nova tecnologia. Agora a submissão é contínua, ou seja, todo e qualquer consumidor que queira apresentar, associação médica, ou seja, toda e qualquer pessoa que quiser apresentar uma nova tecnologia, ela pode apresentar na agência a qualquer tempo para que a gente possa examinar. Então, houve essa tramitação, nós aprovamos essa norma, vai entrar agora em vigor a partir de 1º de outubro, só que o Congresso, na verdade a Câmara, ela antecipou, antes mesmo de ter concluído a análise junto à Comissão de Seguridade Social, o presidente Arthur Lira pautou esse projeto e foi aprovado, fazendo com que todos os antineoplásicos orais que forem aprovados pela Anvisa sejam automaticamente incorporados ao rol da agência e os operadoras têm que entregar. Obviamente, isso tem um impacto absurdo nas operadoras. Nós vivemos ao princípio de mutualismo e isso precisa ser mensurado, até para qual o valor que vai ser cobrado para o beneficiário. Então, o presidente entendeu essas questões, avaliou que precisaria ser vetado para que pudesse ser melhor avaliado pelas comissões e aí eu acho que agora a gente vai poder, em razão desse veto, conversar com o Congresso e explicar quais são os benefícios que se tem por fazer uma avaliação de tecnologia de saúde e não submeter e aprovar, vamos dizer, sem que haja essa análise. Agora, quem tem câncer tem pressa, claro. 1 ano e meio, eu estou falando como leiga e como alguém que tem plano de saúde. 1 ano e meio não é tempo demais para a gente poder esperar para que um tratamento seja incorporado? Porque esse tratamento oral, ele, teoricamente, ele facilita muito a vida de quem está doente. Perfeito. É uma pergunta importantíssima, porque é bom que se diga que é o seguinte: hoje nós já temos no nosso rol 58 medicamentos para antineoplásicos orais. Ou seja, não é que nós não incorporamos esse tipo de medicamentos. No último rol foram incorporados 19. O fato é que ficou um paralelismo em que tem a necessidade de incorporar e nunca foi incorporado. Esse mito é importante que seja dito, porque hoje nós já temos 58 medicamentos incorporados no rol e aquela pessoa que tem a necessidade de tomar esse tipo de medicamento, ela vai ser sim atendida pela sua operadora, uma vez que nós já o incorporamos e já o aprovamos dentro do nosso rol. Ou seja, essa discussão, então, seria para acabar acrescentando novos medicamentos, é isso? O que me preocupa nessa questão é você começar a nivelar por baixo, porque da mesma forma que você vai incorporar um medicamento que tem uma qualidade efetivamente analisada pela agência, que comprovadamente ela é segura, você pode encontrar ou incorporar um determinado medicamento que tem uma eficácia baixa. Então, a avaliação de tecnologia de saúde é importantíssimo para que isso seja existente. Não há nenhum país no mundo que não exista avaliação de tecnologia em saúde. Se vamos querer discutir o prazo, eu acho que a agência nossas normas são dinâmicas, a gente consegue discutir, consegue dialogar. Agora, não dá para, em segurança do próprio beneficiário, a gente precisa que esse tipo de procedimentos, essa avaliação, seja respeitada. Entendi. Agora, vamos falar de queixas da ANS. De acordo com os dados do primeiro semestre, as queixas cresceram 23% se comparado ao mesmo período do ano passado. Por que isso aconteceu? Olha, eu acho que em razão da pandemia, acabou acrescentando um pouco esse número de reclamações. Agora, tem um dado importante, que 90% das reclamações que são realizadas dentro da agência, elas são solucionadas. Ou seja, a cada 10 reclamações, 9 são solucionadas pela agência. Ou seja, há uma dinâmica de solução de conflitos que nós fazemos preliminarmente, que é a NIP, que é a notificação de intermediação preliminar, evitando
que haja uma judicialização maior. E nas demandas relacionadas especificamente à Covid, foram 93% de resolutividade, ou seja, demonstrando que a agência vem atuando cada vez mais, o monitoramento ainda persiste e estamos ativos com relação a isso, mas esse é um dado importantíssimo que a agência vem efetivamente atuando e atendendo os beneficiários, que é nosso foco e nosso objetivo. Agora, quais são as principais queixas dos usuários? E imagino que com a pandemia essas queixas também devam ter se modificado também, né? Na verdade, as queixas são as mesmas, com relação à negativa de cobertura por parte das operadoras, eles se negam a fazer esses exames, essas questões. E aí, em razão da pandemia, os exames sorológicos e os exames RT-PCR, que são o teste padrão que nós incorporamos logo no começo da pandemia, as operadoras, por algum motivo, estavam atrasando e, em razão disso, acabou aumentando o número de reclamações nesse sentido. Ok. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Ainda falando de exames e queixas, hoje, o que a ANS entende em relação a esses exames, justamente PCR, exame sorológico? Os planos de saúde, eles têm que atender esse tipo de exame? Tem por obrigação atender. E tem um prazo? Tem. A princípio, nós tínhamos incorporados o RT-PCR, que é o teste padrão para a detecção do Covid. Logo em março de 2020, nós fizemos essa aprovação. E nós temos uma resolução específica com relação a alguns prazos. E prazos eram de 3 dias. Obviamente, a gente estava olhando em razão da dinâmica da doença, em que havia a necessidade de até 7 dias fazer esses exames. O que é que nós fizemos? Nós reduzimos esse prazo, ou seja, tornamos imediato, ou seja, é uma situação de emergência, urgência e emergência. Uma vez apresentando, a operadora tem que cobrir de imediato para que o beneficiário seja atendido. Agora, existe também um prazo, por exemplo, eu fiz um PCR hoje, daqui 15 dias eu estou com sintoma de novo. Posso pedir também para fazer ou os planos de saúde, eles têm essa garantia de poder estender aí um exame do outro, espaçar, né, um exame do outro? Tem uma diretriz de utilização que está dentro desse rol que eu mencionei anteriormente, em que estabelece essas questões. Obviamente, uma vez você já tendo feito esse RT-PCR e tendo sido detectado sendo positivo, não há necessidade de você fazer esse outro teste, que seria um teste sorológico. Então, são situações que precisam ser previamente analisadas para ver se o beneficiário vai ter direito ou não à realização desses exames. Agora, vamos mudar de assunto. A boa notícia é que, pela primeira vez, os planos de saúde individuais e familiares vão ter o valor das mensalidades aí reduzidos. Quanto que é essa redução? Que boa notícia é essa? Quantas pessoas vão ser atingidas aí, falando positivamente nesse sentido? Bem, de fato, foi o primeiro ano na história, de 21 anos de agência, em que houve uma redução no número de reajuste. É um percentual de menos 8,19%, que é o que foi aprovado, e o reflexo disso é exatamente a redução do número de utilização no ano passado, em razão da pandemia, do isolamento social. Então, o reflexo disso foi uma redução na frequência por parte dos beneficiários, e aí desencadeou nesse ano, ou seja, no reajuste que foi aplicado, a partir desse que será aplicado, que está sendo aplicado nesse ano, uma redução de menos 8,19%. Agora, que curioso, em plena pandemia você tem uma redução aí da utilização do serviço. O que aconteceu? As pessoas ficaram mais em casa e evitaram ir aos hospitais, foi isso? Se você for lembrar e recordar, havia um decreto do próprio governo federal determinando a questão do isolamento social, distanciamento social, para que as pessoas permanecessem em casa, utilizassem máscaras, não saíssem às ruas naquele primeiro momento, que é uma situação de pandemia, de desconhecimento total. E todo mundo também estava em pânico de ir ao hospital, porque no hospital você podia pegar Covid, né? Exatamente. Tinha essa situação. Os próprios hospitais, eles não estavam atendendo alguns pacientes. Se você for olhar, alguns médicos procuravam não atender, aquelas cirurgias eletivas não estavam sendo realizadas, porque são aquelas cirurgias que você pode marcar no outro momento. Então, tudo isso acabou fazendo com que as pessoas deixassem de procurar os leitos, os hospitais e etc., muito embora a agência sempre tenha alertado para que as doenças crônicas, doenças que você tenha que ter um tratamento, que tenha que estar sempre acompanhando através do seu médico, que você o procurasse
E, em razão disso, foi que nós autorizamos a questão do próprio telesaúde, da telemedicina, que até então havia uma discussão no Conselho Federal de Medicina, e nós fizemos com que todas as operadoras tivessem que atender esses pacientes, ou seja, todo e qualquer paciente, mas esses principalmente, que os procurassem, porque, obviamente, doença mal curada agora, lá na frente, vai ter um resultado e um reflexo muito mais oneroso, tanto para o paciente, obviamente, que é o nosso foco, a saúde do paciente, como também para a operadora. Então, isso foi algumas iniciativas que nós adotamos para que pudessem ser atendidos mesmo nesse período de isolamento social. Agora, o cálculo é simples assim? Eu pago X de mensalidade e menos 8,19? 8,19. Então, aí eu vou calcular menos 8,19%. É um cálculo simples assim? Ou existem índices que se aplicam de acordo com cada perfil de paciente ou perfil de plano de saúde? Olha só, nesse caso específico, nós estamos... O 8,19 se aplica aos contratos individuais ou familiares, que dá 8,1 milhões de beneficiários, ou seja, esse é o nosso público-alvo. Isso é para todo mundo? Para todo mundo que tem esse plano individual. Só para deixar claro, nós temos um universo de 48,2 milhões. Os planos individuais, 8,1, vão ser beneficiados com essa redução de 8,19. Então, essa é o público. E como é que se aplica isso? Você tem, vamos trabalhar na hipótese para ficar mais claro para todo mundo, você tem R$100, que é o valor que você paga. Você vai deduzir desses 100, 8,19, e é o valor que você vai ser pago. Agora, Renata, só lembrando que no ano passado, a agência tomou uma decisão, em razão exatamente da pandemia. Nós suspendemos o reajuste em setembro de 2020 a dezembro de 2020. E essa suspensão fez com que você deixasse de pagar naquele ano, em razão das consequências da pandemia, mas haver a necessidade de você pagar retroativo ao longo de 2021. Então, ou seja, esses 4 meses que você deixou de pagar, o beneficiário deixou de pagar, daqueles planos individuais, eles vão ter que pagar ao longo de 2021 12 parcelas iguais, sucessivas, sem juros e correção. Então, o seu boleto, quando você for receber, você vai receber de forma detalhada, que na nossa decisão foi nesse sentido, você paga o valor que seria deduzido de 8,19 e informa também, tem que estar informado o valor da parcela... Da diferença. Da diferença que está sendo cobrada agora. Agora, e esse desconto, esse reajuste, porque a gente está falando de planos individuais ou familiares, não é isso? Agora, e os planos empresariais, como é que ficou esse reajuste? Bem, os planos empresariais, nós o acompanhamos e regulamos também. Obviamente, tem 2 características. Um plano que tem até 29 vidas, que nós damos um tratamento diferenciado, que é o chamado pool de risco, que é um agrupamento que nós fazemos. Toda operadora que tem essa característica de contrato até 29 vidas, a gente coloca como se fosse num único contrato, com o intuito de diluir o risco entre todos esses beneficiários. Lembrando que nós trabalhamos no princípio do mutualismo, ou seja, é um grande público e cada um tem que de alguma forma, compensar a utilização de outro. Esse é o modelo, é o princípio que é aplicado na saúde suplementar. Então, nesse caso, até 29 há esse tratamento, então tem que ser um percentual único para todo esse público, até 29, a operadora que faz essa aplicação, e acima de 30 vidas, acima de 30 ou mais, aí é entre as partes, entre o contratante, a empresa contratante, a pessoa jurídica, e a operadora que tem livre iniciativa de estabelecer qual o valor que vai ser pactuado do reajuste. Agora, nós exigimos que esses valores, ele nos informe aos contratantes com 30 dias antes qual é o cálculo que foi adotado, qual a metodologia que foi adotada, a necessidade de previsibilidade, ou seja, ele precisa colocar dentro de um prazo de 1 ano para aplicar esses valores, e o próprio beneficiário que faz parte desse contrato, ele pode solicitar à operadora que informe qual foi o cálculo aplicado, porque muitas vezes esses cálculos e essa metodologia é passada apenas para o contratante, o seu chefe. Então, o beneficiário pode também solicitar isso da operadora e a operadora tem por obrigação o informar em até 10 dias, sob pena de ser multado. Então, quem tem dúvida aí sobre o índice aplicado, então, ou pode solicitar pela operadora, existe um aplicativo também, algo que facilite?
Não, você entra em contato diretamente com a operadora, através da operadora, para fazer essa solicitação e, não sendo atendido, você entra em contato com a agência, o 0800 701 9656. 0800 701 9656 e tem o nosso site também que você pode preencher um formulário e também será atendido. Tá ótimo, obrigada. Bom, o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala mais sobre o impacto da pandemia no atendimento dos planos de saúde. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo. Fiquei com uma dúvida do bloco anterior. Você disse que o desconto nas mensalidades de 8,19% foi porque as pessoas, nesse período mais crítico de pandemia, isolamento, as pessoas procuraram menos os hospitais. A gente imagina, espera que a pandemia agora, no fim do ano, as pessoas estejam vacinadas e a vida volte ao normal. A vida voltando ao normal, as pessoas vão voltar a procurar consultas, irem ao hospital com mais frequência. Significa que essa boa notícia de um reajuste, um desconto de 8,19%, no ano que vem as coisas vão voltar ao normal e não vai ter desconto? Olha, a gente continua monitorando o setor. Obviamente é muito cedo para a gente avaliar se vai haver ou não esse aumento da frequência comparado ao ano anterior, mas o que eu posso dizer é que a agência monitora mês a mês como é que está acontecendo, qual é o movimento que está vindo do setor para ver se essa sua afirmação se confirmará ou não. Agora, a ANS está discutindo com outras entidades a inclusão de mais um teste contra a Covid aí no rol de serviço. Que teste é esse? Como é que funciona? Olha, o próximo teste que nós estamos analisando agora é o teste do antígeno. É o teste que foi feito uma audiência pública no último dia 14/7, que é um teste que vai fazer aquele teste do cotonete que coloca no nariz para você verificar se é detectável ou não o Covid no paciente. Lembrando que em março de 2020, logo no início da pandemia, nós incorporamos de forma extraordinária o RT-PCR, que é o teste padrão. Depois incorporamos outros 6 exames para ajudar na detecção do Covid. E em agosto do ano passado, nós incorporamos os testes sorológicos. Agora, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele defendeu aí que vacinas contra a Covid-19 também fossem incorporadas nos planos de saúde. Em que discussão que está isso? Em que pé que está? Olha, nós estamos conversando com o ministro, de fato, mandou um ofício para a Agência Nacional de Saúde Suplementar para que nós analisássemos a possibilidade de inclusão. O ofício ainda está em análise pela área técnica, estamos aguardando essa resposta para informar qual o resultado para o ministro. Agora, então, isso significa que hoje, vacina, quem quiser tomar, quando tiver vacina disponível, por exemplo, privada, como hoje tem da gripe, né? Hoje você pode ir a um laboratório e tomar a vacina da gripe de forma privada ou pelo SUS. Quando a gente chegar nesse ponto de ter vacina privada contra a Covid, nesse cenário que existe hoje, ela só é privada, só é particular. Isso. É isso? Hoje, só particular ou através do Programa Nacional de Imunização, como sempre tem sido feito ao longo desses anos. Então, por parte da saúde suplementar, ainda não há incorporação de vacina no seu rol. Agora, há resistência aí dos planos de saúde em relação a isso? Não, nesse aspecto não. Na verdade, a gente tem até dialogado. O problema é que a gente tem uma discussão com relação à oferta. Porque uma vez se as operadoras fossem comprar ou quisessem comprar, de quem eles iriam comprar? Esse é um questionamento que eu ponderei com o ministro. Na verdade, a gente não tem nem vacina ainda, né, para todo mundo. Então, assim, a gente precisa... Isso não quer dizer que a gente não avance nessa discussão, ou seja, eu acredito particularmente que a vacina vai ser como a vacina da gripe, que a gente vai acabar tomando ano após ano. Então, essa é uma discussão que a gente precisa enfrentar, precisa ser através do diálogo, sentando numa mesa, conversando com a área técnica, e a gente pode avançar. Então, na verdade, essa discussão ela é muito mais para frente. Seria no caso aí de uma vacina que a gente tem que ficar reforçando. Isso, até porque pelas informações que nós obtemos através do próprio jornais, já há um número de vacinas suficiente adquiridas pelo governo federal para poder vacinar toda a população. Então, a gente precisa aguardar essa vacina chegar, porque, obviamente, até o final do ano há uma sinalização de que toda a população brasileira será vacinada, para aí sim a gente começar a discutir de que forma isso será incorporado ou não, ou se deverá ou não ser incorporado no rol.
Tomara que seja. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a dívida dos planos de saúde com o SUS. Até já. De volta com o JR Entrevista. Hoje o nosso convidado é o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo. Uma lei determina que o atendimento de quem tem plano de saúde e é atendido pelo SUS, então deve ser ressarcir o SUS por esse atendimento. Mas os planos recorrem aí e a dívida é de quase 3 bilhões de reais. Como é que fica isso? Como é que é essa discussão? Olha, na verdade tem uma lei 9656, que é a lei dos planos, no seu artigo 32, estabelece que todo e qualquer beneficiário de um plano de saúde que for atendido pelo SUS, o plano precisa ressarcir, tem um percentual de 1,5, além do valor que é pago pelo Ministério da Saúde, então você precisa fazer esse pagamento. O fato é que é um processo que precisa ouvir as partes, porque você precisa analisar se essa pessoa que está sendo atendido naquela determinada localização, se o plano dela é atendimento nacional, se é atendimento regional. Então, você precisa entender o porquê que ele foi atendido pelo SUS, é isso? Não é atender o porquê. Na verdade, a legislação, a Constituição permite que todo qualquer brasileiro seja atendido pelo Sistema Único de Saúde. O fato é que não dá para que você que paga um plano de saúde, essa que é a construção da lei, simplesmente o plano receba esse valor sem que haja uma contraprestação, uma vez que o SUS que está atendendo ele. Então, foi esse mecanismo que foi utilizado no artigo 32 para que esses valores sejam ressarcidos. O fato é que, uma vez atendido, o plano é informado de que esse paciente foi atendido aqui no SUS e aí você consegue ter um processo. Você tem que ouvir o plano se ele aceita ou não esse pagamento. Se ele aceitar, o fluxo segue de forma rápida e o pagamento é feito, gera-se uma GRU e ele paga. Se ele contestar, aí o que é que vai acontecer? Ele vai apresentar a defesa, a agência vai processar esse processo e uma vez ele perdendo esse processo, vai para a dívida ativa, você vai para a Procuradoria da Fazenda para conseguir entrar com uma ação, enfim. Então, esse é um processo longo e acaba sendo um pouco demorado. Agora, o SUS, então, está perdendo muito, né? Porque o SUS poderia ter recebido aí 3 bilhões, existe uma dívida de 3 bilhões de reais e isso acaba não chegando ao SUS e o SUS não conseguindo investir aí dentro do seu próprio rol de necessidade. De fato, se esse processo fosse mais dinâmico, e aí nessa linha que eu acho que a gente já começou a conversar, nós já iniciamos uma tratativa com o ministro para ver se a gente consegue encontrar uma forma de dar mais celeridade a esse processo para que os valores sejam ressarcidos, porque esse valor é ressarcido ao Fundo Nacional de Saúde Suplementar, que é ligado ao Ministério da Saúde. Então, para que a gente possa dar um pouco mais de dinamismo a esse processo, para que a gente possa acelerar esses valores, a arrecadação desses valores e o repasse ao Ministério da Saúde. Agora, vira e mexe, a ANS solta aí uma lista de planos que são proibidos de serem comercializados. Qual que é o resultado prático aí dessa proibição? Esse é um instrumento que, se você for olhar, eu acho que nenhuma agência reguladora no Brasil, o beneficiário tem tanto poder. Porque o que acontece? Nós temos um ciclo de acompanhamento e se uma operadora passar 3 ciclos com reclamação dos beneficiários, a agência vai e suspende a comercialização daquele plano. Ou seja, a operadora fica impossibilitada de vender, de comercializar aquele produto em razão da má prestação de serviço decorrente dessas reclamações desses consumidores. E ele só vai poder retomar esse plano após passar mais um ciclo e ele melhorar, demonstrar a melhora no atendimento daqueles beneficiários. Então, perceba que a agência faculta, possibilita que o consumidor, através das suas reclamações, ela possa inviabilizar ou impossibilitar a comercialização de um plano em razão do seu atendimento não estar sendo satisfatório aos seus consumidores. Agora a gente tem um minutinho para terminar e terminar com notícia boa. Você estava me falando, as pessoas reclamam dos planos de saúde, mas a grande maioria dos usuários está satisfeita aí com os planos de saúde, não é isso? Tem uma porcentagem boa. Tem um percentual de 80% da população, dessa população que tem um plano de saúde, elas estão satisfeitas com os planos que elas têm, e é uma terceira maior desejo da população brasileira, atrás apenas da moradia e educação, é você ter um plano de saúde.
Ok, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Bom, e o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 20, 4 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui também e até a próxima.